Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos continuar o assunto de ciclo celular, dessa vez trabalhando os conceitos de mitose e meiose. Se a gente relembrar o que a gente viu na aula passada, nós temos aqui um ciclo celular com as fases de intérfase e a fase de divisão, certo? De mitose. Aqui nós temos a fase G1, a fase de crescimento, onde a célula se prepara para duplicar o seu material genético na fase S da intérfase, após um checkpoint aqui na fase G1, para um novo crescimento na fase G2 e a preparação final para a divisão celular. Essa preparação, inclusive, inclui mais um checkpoint para ver se o DNA está certinho para ser duplicado e dividido nas fases de divisão celular. Ok? Hoje a gente trata especificamente de mitose e meiose, essa segunda parte do ciclo, onde eu tenho a divisão da célula propriamente dita. Tá? Existem algumas diferenças entre mitose e meiose, que até o fim da aula eu espero que vocês tenham conseguido captar. Okay? Vamos começar então pela mitose. A mitose é um processo de divisão celular interessante, porque é o processo de divisão celular que vai acontecer na maioria das nossas células corporais, com exceção das células reprodutivas. Na mitose eu tenho uma situação muito interessante, que é a situação onde eu vou manter o número de cromossomos, a ploidia da minha célula no final do processo. E eu tenho uma célula mãe originando duas células filhas ao final. Okay? Duas células filhas que são idênticas à célula mãe em número de cromossomos e características, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as fases da mitose. Vocês podem ver nessa imagem aqui, muito bacana essa imagem, um processo de divisão celular com uma célula mãe, duas células filhas, então eu posso pensar automaticamente na mitose. Vamos falar das fases da mitose. A mitose tem basicamente 4 fases. Eu tenho a fase da prófase, metáfase, anáfase, telófase e depois a citocinese. Mas, Rachel, o que é cada uma dessas fases? Vamos falar um pouquinho da prófase, então. A prófase é a etapa mais longa do processo, porque ali vão acontecer muitas coisas. Se a gente voltar ali no nosso esquema, no nosso primeiro esquema, e a gente fala de prófase, é onde eu vou ter condensação do material genético que foi duplicado lá atrás. Nessa fase também eu tenho a desorganização do núcleo. Eu preciso que o núcleo não exista para eu poder dividir a minha célula, e é aqui que isso acontece. Acontece também a migração dos centríolos para cada polo da célula, para cada um dos 2 polos da célula, e a formação de vários microtúbulos que a gente já estudou quando falou de citoplasma. Tá? Aqui eu vou ter o início da formação do fuso mitótico, que vai segurar os cromossomos na placa central, que a gente já vai falar. Okay? Então, após todo esse evento de condensação do material genético, que foi duplicado, o desaparecimento do núcleo e a formação dos microtúbulos a partir dos centríolos, eu entro na metáfase, tá? Eu entro aqui na fase da metáfase. Nessa etapa, os cromossomos vão migrar para essa placa central, ou placa equatorial, da célula. Nesse caso aqui, eu tenho 2 cromátides que vão estar presas ao microtúbulo pela região do cinetocoro, ok? Nessa região, nesse período, eu vou ter a maior compactação desse cromossomo, que estava todinho descondensado lá na fase G1, S, G2, da intérfase. Na metáfase, eu vou ter justamente esses cromossomos condensados presos, cada um por uma fibra do fuso, ok? A partir do momento que eu tenho essa captura dos cromossomos pelas fibras do fuso, eu posso, de fato, começar a divisão celular. E é aí que eu tenho o momento de anáfase. Na anáfase, eu vou ter, de fato, a separação. Cada cromátide irmã do cromossomo vai seguir em direção a um polo da célula. Essa migração vai acontecer porque essas fibras do fuso vão se encurtar e vão puxar as cromátides irmãs na direção dos polos. E por fim eu tenho a telófase. Na telófase é onde começa a acontecer a reconstrução do envoltório nuclear, ou seja, do núcleo. E aqui também acontece que os cromossomos começam a se descondensar. O nucleolo passa a ser reconstruído para formar, de fato, as células filhas. E aí eu tenho o que a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma, certo? Nessa divisão do citoplasma,
Lembrem-se também que eu dupliquei toda a estrutura celular, dupliquei também as organelas. Então, na citocinese é onde eu vou dividir, de fato, o conteúdo citoplasmático para as duas células filhas. Ok? Joinha? Ótimo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque depois da mitose, que é algo que acontece em todas as nossas células, exceto nas células reprodutivas, eu quero falar com vocês sobre a meiose. A meiose é um processo parecido com a mitose que acontece exclusivamente nas células reprodutivas da espécie humana ou em qualquer outra célula reprodutiva que tenha que produzir gametas em outros animais ou vegetais. Produzir o gameta, eu tenho que ter meiose. Por quê? Porque a meiose é o que a gente chama de divisão celular reducional. Ela diminui o número de cromossomos em uma célula filha. E por que isso é importante nas células reprodutivas? Justamente porque o princípio, o propósito de uma célula reprodutiva é participar de fecundação. E para participar de fecundação, eu preciso ter metade do número de cromossomos para que esse número cromossômico 2N possa ser restaurado ao final do processo de fecundação. A meiose funciona de forma muito parecida com a mitose. A diferença é que eu tenho duas rodadas de divisão. Eu tenho a meiose 1, a meiose 2, certo? Na meiose 1 e na meiose 2 eu tenho as mesmas fases que eu tinha lá na mitose, acontecem as mesmas coisas, ok? A diferença é que aqui, ao invés de eu separar apenas as cromátides irmãs, eu estou separando o cromossomo em si, vou ter uma parte do cromossomo, um cromossomo em cada célula filha, ok? Certo? Então, bora lá para as fases da meiose. Prófase 1, mesma coisa da prófase da mitose, ok? Nessa fase eu vou ter condensação dos cromossomos, vou ter um evento muito interessante que é a troca de material genético entre um cromossomo e outro, ou entre um par de cromossomo e outro, das cromátides irmãs. Tá? Isso é muito importante para a produção de variabilidade genética. Eu tenho de novo a formação do fuso, dos microtúbulos, quebra desse envoltório nuclear, ou seja, o núcleo desaparece, e aí eu vou ter a migração, o início da migração para a placa central, equatorial, ou metafásica, que a gente chama também, ok? Eu posso ter subfases aqui, mas que para a gente agora não interessa, caso de curiosidade, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, envolvidos aqui na prófase 1. Tá? Então, esses eventos todos que a gente falou vão estar expostos aqui dentro dessa prófase 1, nas fases de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ok? Importante lembrar que eu tenho, durante o paquíteno, essa troca de partes cromossômicas que eu posso chamar de crossing over. Ok? Importantíssimo na genética pela questão da variabilidade, aumenta a variabilidade. Certo? Na metáfase 1, vamos lá para a fase seguinte, eu tenho que esses cromossomos homólogos vão estar dispostos na placa metafásica. Eles vão estar aqui no meio, né, esperando o momento onde os microtúbulos vão se condensar e vão puxar cada par de cromossomo para um lado, ok? Então, eu estou separando os pares e não apenas os braços, as cromátides do cromossomo, ok? Passando pela metáfase 1, eu vou para a anáfase 1. Nesse momento de anáfase 1, eu tenho o término dessa separação, desse movimento dos cromossomos homólogos pela célula, certo? Na anáfase 1, eu não tenho separação de centrômero, eu não tenho separação de cromátide, eu tenho separação exclusiva de cromossomos homólogos, certo? Então, olha lá no esquema, separando cromossomos homólogos. Vai cada cromossomo inteiro de um par para um lado da célula. Na telófase 1, eu já tenho o aparecimento de um conjunto haploide completo, ou seja, eu saí de uma célula que era 2N aqui no começo e estou chegando aqui na telófase, na citocinese, com uma célula N, ok? Uma célula N, tá? Nessa fase da telófase 1, o que vai acontecer? Eu vou ter os meus cromossomos começando a se descondensar, uma leve formação de núcleo novamente. Eu tenho o nucleolo que começa a aparecer aqui na telófase 1, na citocinese, porque quando eu entro na meiose 2, eu
recomeço todo o processo. Eu tenho novamente, dentro da meiose 2, as fases de prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. O interessante aqui é que essa etapa é equacional, ou seja, ela não é reducional, como ela era na meiose 1. Aqui eu vou manter N e N no começo e no final do processo. Tá? Eu entro com uma célula filha N e termino com uma célula filha N. Não tem duplicação de material genético, só tem a manutenção desse número. Tá? Então, na prófase 2, eu vou ter novamente desorganização do núcleo, formação de fibras, desaparecimento do nucleolo, caso isso tudo tenha se restabelecido aqui na telófase 1, certo? Vou ter toda essa formação novamente. E aí agora eu vou ter separação de cromátide, não separação de cromossomos homólogos, ok? Então aí eu vou ter essa movimentação que não é mais de homólogos, e sim de cromátides irmãs na região central da célula, ok? Na metáfase 2, eu tenho de novo os meus cromossomos todos alinhados aqui nessa placa metafásica ou na placa equatorial. E aí eu vou ter a movimentação por meio do deslocamento das cromátides pelos microtúbulos. Então, nos polos opostos, eu vou ter que esse cinetocoro, onde as cromátides estão ligadas a microtúbulos, elas vão funcionar e vão puxar cada parte, cada cromátide para um lado. Na anáfase 2, eu tenho de fato a separação final dessas cromátides migrando de um lado para o outro. Ela começa na metáfase e termina na anáfase. Aqui eu tenho cromossomos individualizados, ok? Porque aí eu chego na telófase 2 e aí nessa última etapa de meiose que eu tenho de fato a reorganização final da célula, onde eu vou ter o aparecimento do envelope nuclear, né, do núcleo, do nucleolo, eu vou ter uma descondensação dos cromossomos para que eles possam ser funcionais novamente, e eu tenho de novo mais uma rodada de citocinese, onde eu vou formar 2 células filhas para cada uma que se iniciou na prófase 2. Então eu saio da meiose 1 para o final da meiose 2, partindo de uma célula formando 4 células filhas. Ok? Isso é muito interessante, isso é muito importante. É um dos momentos que a gente consegue diferenciar muito bem o que é mitose e o que é meiose, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso? Quando eu falo de diferenças entre a mitose e a meiose, a principal está aqui na questão da ploidia. Na mitose, eu começo com uma célula 2N e termino com 2 células 2N. Okay? Não tenho redução de número cromossômico, não tenho alteração nesse sentido. Eu produzo células que são iguaizinhas à célula mãe. Isso acontece muito no processo de reprodução de indivíduos que são assexuados ou reprodução assexuada, ok? Onde eu tenho, por exemplo, uma fissão binária, onde eu não vou ganhar variabilidade, mas eu estou produzindo cópias iguaizinhas, idênticas à célula mãe. Na meiose, ou seja, na produção de gametas, eu não posso ter essa manutenção de 2N na célula. Eu preciso ter uma redução do número cromossômico, então do conjunto cromossômico, então eu tenho que ter uma célula 2N que inicia o processo para terminar uma célula N no final. E eu vou ter sempre essa proporção, uma célula 2N no começo da meiose, formando 4 células filhas no final da meiose, certo? Se a gente parar para pensar, olhar isso aqui é um esquema muito bacana, pois a gente consegue enxergar aqui um pouquinho de gametogênese, né, formação de óvulo, formação de espermatozoide, que com algumas alterações, né, de processo vão representar muito bem o que é uma meiose, ok? Então, o que eu tenho que lembrar? Que na meiose eu tenho uma célula que é 2N, produzindo 4 células N, em 2 rodadas de divisão. Uma primeira rodada de meiose 1, onde eu vou ter a redução do número cromossômico, e uma segunda rodada onde eu vou ter meiose 2, onde eu não tenho redução, eu tenho manutenção, certo? Enquanto que na mitose eu só tenho uma fase e uma rodada de divisão, e também não tenho a redução. Tenho as mesmas fases, só que duplicadas na meiose. Vou ter prófase, metáfase, anáfase, telófase na mitose, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E aí vou ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2
e telófase 2 na meiose, ok? Para terminar, de fato, então, com a citocinese separando as células filhas, ok? Muito cuidado ao estudar mitose e meiose, leve em consideração essas diferenças principais e os eventos principais em cada fase, ok? Por hoje é só, pessoal. Espero vocês na próxima aula e até mais!